Dia 29 de novembro, o governador Cláudio Castro sancionou a Lei 10.193 de 23, que autoriza a criação de um censo para avaliar as condições de moradia do Estado do Rio de Janeiro. Chama-se Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, a ser realizado a cada 10 anos. Ele tem como objetivo mapear nos 92 municípios do estado as áreas e os domicílios inadequados para moradia, a precariedade das condições de infraestrutura e a ausência de regularização fundiária, dentre outros pontos. Vamos conhecer melhor esse projeto conversando com seu autor, o deputado estadual Vinícius Cozzolino, cuja coautoria contou com a deputada Tia Ju e o deputado Luiz Paulo. Prazer em lhe receber, deputado. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os telespectadores da TV Alerj que nos assistem. E dizer que é uma honra participar do programa e poder falar um pouco mais sobre essa iniciativa que eu tenho certeza irá engrandecer a política habitacional do Estado do Rio de Janeiro e de seus 92 municípios. Nós temos certeza também. Gostaria de saber o que levou o senhor a criar o projeto que deu origem a esse censo. Olha, Cláudia, eu por um tempo fui gestor no município de Magé, fui secretário de Governo e Fazenda, e lá nós tínhamos um programa, um projeto que foi deixado por outros governos, que é o Conjunto Habitacional Lotus e o Conjunto Habitacional Lírio, ambos no bairro de Mariaconga, que é até um bairro remanescente quilombola, e nós tínhamos muita dificuldade em fazer tanto a programação quanto a distribuição das unidades. Primeiro foi o licenciamento daquele conjunto, que foi uma obra feita por uma incorporadora no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e depois distribuir aquelas unidades por meio do cadastro único do Sistema Único de Assistência Social, que é como determina a legislação. E eu pude perceber que não basta apenas você construir pelo déficit habitacional, pela falta de moradias, determinadas casas em determinados lugares, não. A situação ela é muito mais complexa. E como gestor público, eu sentia muita falta de dados que pudessem tornar essa política pública realmente algo de qualidade, algo que facilitasse a minha vida ali como gestor. O que eu poderia fazer como secretário de governo, fazendo a articulação do tema da habitação com a assistência social, o que de fato eu precisava para, se eu determinasse um lugar ali junto com o prefeito no município que fosse receber novas unidades, quais seriam esses dados. Então, daí veio a ideia de criar um censo, reunindo diversos dados qualitativos não apenas sobre o déficit habitacional, mas também sobre a inadequação, que é quando as pessoas estão alocadas em alguma residência, mas não possuem a infraestrutura necessária, ou naquela área existe a ocupação irregular, ou existem dificuldades agrárias, enfim, domicílios em situação de coabitação, não tem infraestrutura urbana necessária e até a falta de serviços públicos. E daí veio a ideia de criar um censo para facilitar a vida tanto do gestor estadual como do gestor municipal que queira, de fato, empreender uma política pública habitacional de qualidade. Quando o senhor se refere, deputado, aos serviços públicos, eu poderia mencionar, me ocorre aqui, saneamento básico, água, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, é isso? Isso também, por exemplo, o serviço público de transporte. Não adianta construir habitação popular em algum lugar onde a população não vai ter acesso ao transporte público para poder se deslocar ao trabalho, por exemplo. Sim. E quando se fala em censo, a analogia direta que se faz é com o censo demográfico do IBGE, né? Mas o mesmo instituto também realiza a pesquisa nacional por amostras de domicílio contínua, né? Que é o PNADSE, né? Que igualmente divulga os dados relativos à habitação e os seus moradores nos seus resultados anuais. Por que então
fazer mais um censo? Qual é a finalidade objetiva de haver esse censo adicional ao que já existe? Então, Cláudia, o censo que é instituído no Estado do Rio de Janeiro, ele faz um mapeamento diferente do censo do IBGE. Sim. O censo do IBGE ele é apenas um censo de déficit. O nosso censo ele também conta com a inadequação. E usa critérios muito objetivos que vão fazer essa política pública ser empreendida de forma mais fácil. Por exemplo, como eu já disse, a existência ou não de conflitos fundiários, se aquela moradia está ou não em área de risco, a densidade demográfica, enfim, são critérios objetivos que vão nortear o administrador público na consecução da política. E também os municípios que atenderem a esses critérios objetivos do censo, eles terão prioridade nos programas do governo estadual e poderão receber recursos de dois importantes fundos, que é o FEIS, Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, e o FISED. É importante dizer que o FEIS, agora nas votações da ALERJ, ele não teve o seu orçamento desvinculado, ou seja, ele não vai mandar recursos para o Tesouro. Ele vai continuar sendo um fundo em sua natureza primitiva. Aqueles recursos eles só poderão ser utilizados para interesse social. E o senhor também na justificativa. Sim, sim. Na sua justificativa do projeto de lei, o senhor argumentou também que deve ser incluído no censo um indicador de risco de prioridade de atuação para municípios ainda em urbanização, por exemplo, por famílias chefiadas por mulheres, áreas rurais, né, que necessitam de urbanização. Quer dizer, ele é bastante inclusivo, né? Sim, como eu disse, ele é um censo que, na verdade, ele não autoriza a criação do censo. Ele institui o censo. Então, o governo estadual hoje já tem a obrigação de realizar esse levantamento. Lógico que com a regulamentação que for dada pelo Executivo, conforme a própria previsão do texto da lei, mas ele já tem essa obrigação. E é um censo mais completo, é um censo específico para a habitação. E qual o mecanismo que o senhor acha adequado ser utilizado para motivar os municípios a utilizarem os dados do censo de déficit e inadequação habitacional nas suas propostas de políticas públicas? Então, como eu disse, um incentivo financeiro é que os municípios que atenderem aos critérios do censo poderão ter acesso tanto ao FEIS quanto ao FISED. E um benefício político é que eles estarão prioritariamente contemplados nos programas do governo estadual. E outro benefício, que é um benefício de gestão, um benefício, eu diria que é automático, é que o censo ele vai dar substrato para o administrador público saber onde e como realizar, investir bem o dinheiro, os recursos públicos na política de habitação. Não adianta você apenas construir. Eu posso querer construir um conjunto habitacional em determinado local e depois ter dificuldade para distribuir essas casas, mesmo sendo gratuitas, para populações que, ainda que morem em áreas de risco, ainda que morem em áreas vulneráveis, em áreas onde existem conflitos, seja com organização de milícia, tráfico, enfim, elas não vão querer sair de lá porque conseguem ter facilidade a transporte público, a infraestrutura urbana. Sim. Então não adianta você apenas sair construindo moradia popular indiscriminadamente. Então eu diria que o critério, que o incentivo automático para os municípios utilizarem os dados desse censo é que eles vão conseguir fazer uma política pública adequada. Isso vai facilitar tanto a vida do gestor, que vai saber por onde começar, tanto a vida da população, que é a finalidade de tudo.
O relançamento, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal vincula a liberação de recursos federais à existência de planos locais de habitação de interesse social nos municípios. O senhor acredita que esse é também um estímulo eficiente para a melhoria da questão da habitação no nosso país? Sem sombra de dúvidas. Mais uma vez, o programa do governo federal vem nessa linha da política pública responsável, com critérios estabelecidos. Não adianta sair distribuindo dinheiro da União e os municípios construírem habitações que ou ficarão ociosas, é até algo que chega a soar como curioso, falar que vai ficar ocioso, mas é isso. Às vezes as pessoas constroem onde a população não vai ocupar. Tá ótimo, deputado. Então, nós vamos brevemente para um rápido intervalo e voltamos num instante com o deputado estadual Vinícius Cozolino. Estamos de volta com o deputado estadual Vinícius Cozolino, o autor do censo da lei, que outorga, né, o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, que vai ser realizado a cada 10 anos. Deputado, nós fomos para o nosso intervalo e eu gostaria de saber se há espaço para a participação da sociedade civil nesse censo. Cláudia, deve haver esse espaço, e isso é expressamente previsto na lei, em seu artigo 6º, parágrafo único, que assegura a participação da sociedade civil na realização e na divulgação do censo de inadequação habitacional. É lógico que isso vai ser regulamentado pelo Poder Executivo, mas a própria lei, para validar o censo, ela já coloca a participação da sociedade civil. No outro polo, deputado, nós temos o aumento dos domicílios particulares vagos, né, que somam 11,4 milhões, e os de uso ocasional, que são as casas de veraneio, totalizando 6,7 milhões. É um contraste muito forte com o déficit habitacional no Brasil, que em 2019 era de 5,9 milhões de domicílios, de acordo com a Fundação João Pinheiro. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desses dois extremos. É um dado bastante interessante, porque demonstra, é um retrato da desigualdade social no nosso país. Sim. Se o déficit, segundo o mesmo critério de averiguação, que é o da Fundação João Pinheiro, é de 5,9 milhões, na verdade, o déficit seria coberto pela ociosidade aí de outros, só dos bens particulares que não estão sendo utilizados. Enfim, a Fundação João Pinheiro também diz que só no estado do Rio de Janeiro, que não está longe de ser um dos estados mais pobres da federação, né? Nós temos 700 mil unidades, se considerado tanto a inadequação quanto o déficit. Então, são 700 mil unidades só no estado do Rio de Janeiro. É realmente um dado que chama muita atenção. O ideal seria que haja alguma proposta do governo, e aí teria que ser uma política nacional, no meu entendimento, que envolveria normas gerais sobre tributação, entre outros aspectos, mas para fazer com que esses imóveis particulares eles sejam utilizados sob o ponto de vista social. E aí, medidas indutivas do ponto de vista tributário, enfim. Uma sugestão, assim, bem rasa, somente com essas informações. Em 2017, deputado, a região sudeste era a que mais registrava inadequação fundiária. Isso é, quando a família diz ser proprietária da casa, mas não tem a posse do terreno. O Rio de Janeiro tinha 513 mil domicílios nessa situação. Qual é a sua avaliação sobre esse problema social? O ideal é que seja realizada a regularização fundiária desses imóveis. Inclusive, no orçamento de 2024, o Poder Executivo enviou um aumento da dotação desses programas.
de regularização fundiária, que hoje é liderada aí pelo ITERJ, né? Uhum. É uma medida que deve ser feita em cooperação entre os entes federativos, tanto os estados quanto os municípios, tanto em terras públicas quanto em terras privadas. E aí, né, já entra o protagonismo tanto dos estados, da União, dos municípios, que são detentores de terra, são grandes detentores de terra e podem colaborar para fazer com que essas propriedades sejam regularizadas. Propriedades não, né? Essas moradias, enfim, sejam regularizadas. O senhor falou em municípios, a Câmara de Vereadores está estudando propostas para um novo plano diretor da cidade. E entre as ideias apresentadas, há o impulso para a ocupação do centro e zona norte e o IPTU progressivo no tempo. Qual é a sua opinião sobre essas iniciativas, deputado? É exatamente algo indutivo, como eu tinha dito, na seara tributária. Você dá como benefício a progressividade do imposto. O que é progressividade? Você paga menos em determinado local, quem tem menos paga menos, né? E nesse caso aí é mais uma seletividade. Você vai colocar para a pessoa que for morar naquela região pagar menos tributo. Você vai incentivar a ocupação ali, fazendo com que a pessoa pague menos ao erário. O senhor não acha que o déficit habitacional ele envolve vários componentes, além dos econômicos e sociais? Eu posso citar um dado aqui, por exemplo, segundo esse estudo da Fundação João Pinheiro, o censo de 2022 do IBGE não divulgou ainda os dados completos relativos à moradia. Uma das principais causas do déficit habitacional em todo o país é o ônus excessivo com aluguel urbano, ou seja, as famílias que têm renda de até 3 salários mínimos e que gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. As pessoas gastam com aluguel e não conseguem poupar para construírem ou adquirirem suas casas. É uma realidade econômica dura que o país tem e nós temos, por dever de solidariedade, até, né, tendo em vista que a habitação é um direito social e fundamental previsto constitucionalmente, então também por força jurídica, promover o acesso dessas pessoas à moradia digna, permanente, e o governo empreender da forma, né, aí a definição das políticas públicas passam evidentemente pela noção de cada governo, em seu tempo, tem sobre o assunto, com as realidades orçamentárias, mas promover o acesso dessas pessoas a esse bem, né, fundamental, que é a habitação. E hoje nós estamos vendo o governo federal empreendendo essa política, o governo do estado também tem lançado aí o seu programa de habitação, que tem tido continuidade. Enfim, é algo que realmente nós precisamos. Essa dura realidade econômica que é vivenciada pelas pessoas, ela só pode ser combatida com o auxílio dos recursos orçamentários detidos pelos estados, pela União, sobretudo, né? Porque a realidade dos municípios ainda é mais dura. Então, realmente, é uma política pública indispensável. O senhor contou com a coautoria de 2 colegas de parlamento, de um deputado e uma deputada. Como é que foi trabalhar essa lei a 6 mãos? É sempre importante ter a experiência de outros colegas no parlamento e contar com a colaboração. Cada um tem uma perspectiva sobre o assunto, vem de regiões demográficas diferentes do estado do Rio de Janeiro, e isso com certeza colabora para aprimorar o projeto. O senhor que é um deputado tão atuante, jovem, já tão capacitado, Obrigado. advogado, o senhor tem alguma rede social que gostaria de deixar disponível para os seus eleitores, sobretudo da região de Magé? Ali eu conheço bastante, Fragoso, Raiz da Serra, Pau Grande,
Não conhece bem onde eu moro. Piabetá, Eu sou desses isso. bairros. Piabetá, não é? É isso. Cláudia, Estrada Automóvel eu Clube, tenho... não é, deputado? É isso, é isso. Eu tenho... Eu tenho meu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, eu estou em todas as redes sociais. Mais uma. Aliás, hoje eu acho que é a principal ferramenta para estarmos constantemente em contato com a população. Eu sou um grande defensor da universalização digital, do acesso aí às redes. Criei o Magé Conectada quando fui secretário de governo em Magé, em que a gente instala o Wi-Fi público gratuito em diversos logradouros e a população pode ter acesso, enfim, tanto para trabalho, estudo, lazer, e também, né, para participação social, exercício da cidadania. Meu Instagram é Vinícius Cozzolino, meu nome, assim como Facebook, TikTok, e o meu Twitter é Cozzolino_RJ. Tá ótimo. Twitter Muito não, obrigado. desculpa, agora é X, né? Perdão. É verdade, é verdade. Agora é X. Vamos todos ser seus seguidores. Muito obrigada por essa entrevista. O senhor sabe que a TV aqui, nós estamos com as câmeras sempre abertas para o senhor pode voltar assim que o senhor quiser, tão atuante, tão cheio de ideias e com essa força, né, a força da juventude aqui na Alerj e na TV Alerj. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada a você que ficou conosco e até o próximo programa.